Bom, nessa terceira parte do nosso curso, terceira e última parte dessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre matemática financeira, uma breve introdução à matemática financeira que vai ser reforçada na próxima aula. Então, basicamente, do que trata a matemática financeira? O que nós vamos estudar ao longo de todo esse curso vai ser o valor do dinheiro no tempo. Na parte 2, na introdução à engenharia econômica, eu coloquei que nós sempre vamos considerar juros quando eu falo de dinheiro. Então, quantias monetárias em datas diferentes têm valores diferentes. Então, qual que é o nosso objetivo? Então, o objetivo básico é que a gente promova análise e comparações de vários fluxos de entrada e saída de dinheiro em diferentes momentos. Uma vez que o dinheiro no tempo tem valor diferente, então eu preciso de métodos matemáticos para que eu possa tratar e possa fazer comparações de modo correto. Aí vem a necessidade da matemática financeira. O dinheiro no tempo tem valor distinto, tem valor diferente. Pode ser a mesma quantia. R$100 em janeiro e R$100 em fevereiro não me dão R$200, porque eles estão em datas distintas. Ou seja, receber uma quantia de dinheiro hoje ou no futuro não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu te faço uma questão, você prefere R$1.000 agora ou R$1.000 daqui a um ano? São os mesmos R$1.000, são as mesmas 10 notas de 100, mas muito provavelmente, se eu te fizesse essa pergunta, você responderia agora. Se você tem uma preferência por receber essa quantia monetária agora, quer dizer que esse valor agora é diferente dos mesmos R$1.000 daqui a um ano. Então, basicamente, a essência do estudo da matemática financeira é que o dinheiro no tempo tem valor diferente. Então, eu preciso de todo um ferramental matemático para que eu possa tratar essas questões. Então, o princípio básico, eu não posso somar, nem posso subtrair quantias de dinheiro, quantias monetárias que estejam em datas diferentes. Então, eu só posso somar quantias de dinheiro ou subtrair se elas estiverem na mesma data. Para a matemática financeira, a soma de quantias monetárias em datas diferentes é incorreto, a não ser que eu utilize da matemática financeira para fazer o tratamento dessas quantias. Obviamente, uma quantia monetária hoje é preferível à mesma quantia monetária amanhã, uma vez que o dinheiro no tempo sofre o impacto, por exemplo, da inflação. Ele é corroído pela inflação no tempo. E na pior das hipóteses, eu poderia aplicar essa quantia monetária hoje e ela está rendendo, na pior das hipóteses, uma caderneta de poupança. Então, princípio básico, não se soma nem se subtrai quantias em dinheiro que não estejam na mesma data. Se você recebeu R$100 em janeiro e recebeu R$200 em fevereiro, não se pode falar que você tem R$300. Matematicamente estaria correto, uma operação simples de adição. Mas por essas quantias estarem em datas diferentes, eu não posso somar nem subtrair. Qual que é o fundamento básico? Bom, suponha que você empreste a um colega R$1.000 e você só vai receber esses R$1.000 dali a um ano. Você aceitaria receber a mesma quantia? Ou seja, um ano depois você aceitaria receber os seus mesmos R$1.000? Então, quando você empresta um recurso, por exemplo, a um colega, você está se sacrificando. Você está deixando de consumir agora pensando para consumir no futuro. Se o dinheiro no tempo tem valor diferente, se essa quantia monetária ela vai ser corroída, corrompida ali pela inflação, mesmo que a inflação brasileira hoje esteja uma casa muito baixa, talvez feche um ano em 3%, 3,5%, mas é uma perda do poder de compra de 3,5% em um ano. E mais, você poderia ter aplicado essa quantia. Você poderia ir numa caderneta de poupança, por exemplo, aplicar R$1.000. Passado um ano, você teria o seu rendimento.
Então, quando eu postergo um recebimento, obviamente, quando eu for receber esse dinheiro lá na frente, eu vou exigir uma recompensa. Essa recompensa são juros. O que os juros representam? Por exemplo, uma compra a prazo. Eu tenho um televisor, a gente vai explorar isso, como calcular a taxa de juros. Aqui, por exemplo, vendida pelo Shoptime no valor de R$ 1.699,99. Ou em 8 prestações de R$ 212,49. Se você analisar essa propaganda, se fizer 8 vezes 212,49, volta ao valor de R$ 1.699,99, que é totalmente contrário ao que a gente colocou lá no início. Eu não posso somar quantias diferentes, quantias monetárias em datas diferentes. Aqui coloca, eu tenho uma taxa sem juros. Será que é realmente sem juros? Uma oferta aqui da Americanas, eu tenho um computador também, se eu vendê-lo à vista por R$ 2.279,99, ou receber em 8 prestações R$ 284,99. Eu estou postergando o recebimento desse valor. E aqui coloca sem juros. Será que essa loja estaria disposto para ofertar, para realizar essa venda, em receber uma mesma quantia hoje em 8 prestações, ou seja, em 8 meses para receber esse valor? Será que realmente eu não tenho operação de juros, não tem incidência de juros nessa venda? Venda de carro, por exemplo, muito comum. Tem várias ofertas hoje na televisão com taxa zero. Então, no caso aí dessa caminhonete, da Hilux, você tem lá o valor à vista de R$ 170.990, ou 12 parcelas de R$ 1.799,04, um valor pequeno, com uma entrada de R$ 118 mil, mais uma parcela residual de R$ 34.198. E aqui coloca, taxa zero, ou seja, não tem juros. Se você paga à vista, se você posterga esse pagamento em várias prestações, mais um valor residual lá no final, você estaria comprando sem ter incidência de juros. Daqui a algumas aulas a gente vai aprender como calcular efetivamente essas taxas. Porque aqui coloca a taxa zero, mas quando você lê o encarte lá da promoção, tem um custo efetivo total de 6,87% ao ano. Então, tem juros ou não tem juros? Se eu estou postergando esse recebimento, é lícito ou não é lícito ter essa questão de juros nesse pagamento? Nós vamos aprender futuramente a como calcular essas taxas, que muitas vezes estão meio que escondidas em algumas promoções. Bom, alguns dados de juros no nosso país. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar que o juros no nosso país é um pouco alto. Então, dados aqui do final do ano passado, novembro, dezembro de 2018. Então, em média, os juros para pessoas físicas no nosso país fechou o ano, em dezembro, em 119,97% ao ano, com uma taxa média de 6,79% ao mês. Cartão de crédito, muitas pessoas, muitos de vocês devem ter e muitos devem utilizar. Então, em dezembro, a taxa média do cartão de crédito no nosso país foi de 272,42% ao ano. Isso é praticamente mais do que multiplicar a sua dívida em um ano, se você não consegue ter a capacidade de pagamento, em 3,7. Ou seja, sua dívida começa a crescer de modo exponencial. Que muitas pessoas que se endividam nesse país perdem sua capacidade de pagamento. O cheque especial, que apesar do nome não tem nada de especial, fechou o ano, em dezembro de 2018, com uma taxa média no nosso país de 279,7%. Ou seja, o crédito muito utilizado pelos brasileiros é o cartão de crédito e o cheque especial, que já estão pré-aprovados. Mas estão pré-aprovados com uma taxa de mais de 270% ao ano. Isso é muito significativo. Um brasileiro médio que perde sua capacidade de pagamento, ele vai entrar numa espiral de pagamento de juros que muitas vezes ele não vai conseguir saldar
mesmo comprando um celular, uma lavadora, um televisor, mesmo em parcelas pequenas, com esse crescimento exponencial na taxa de juros, vai ficar complicado saldar suas dívidas. Os juros do comércio, consideravelmente menor que o cartão de crédito e o cheque especial, que já são pré-aprovados. Geralmente no comércio você passa por uma pré-avaliação, uma análise de crédito, mas mesmo assim, em dezembro de 2018, os brasileiros pagaram lá na ordem de 81,44%. Então, na compra de um celular, de um televisor, de uma lavadora, utilizando o financiamento, o comércio, em média, pagava-se mais de 80% de juros ao ano. Um crédito direto ao consumidor de financiamento de automóveis, quando se geralmente dá a garantia de um bem, como no caso de um automóvel, as taxas são menores. Então, em dezembro, o crédito direto ao consumidor ficou na ordem de 23,14% por ano. Mesmo assim, uma taxa elevada. Então, o 23,14% ao ano, que refere mais ou menos a 1,75% ao mês. No empréstimo pessoal, que é aquele feito diretamente com o banco, com a agência bancária, em dezembro a taxa média foi de 56,09%. Então, muitas vezes eu tenho um cartão de crédito e posso solicitar um empréstimo direto para o banco. Procuro o banco, a taxa é bem menor, 56,9 contra 279. Mas mesmo assim é uma taxa extremamente alta. Mesmo no financiamento de um veículo, falar em 23% é uma taxa elevada. Um país aí com o Tesouro Direto, o Selic, vamos dizer, a nossa maior taxa livre de risco, está na faixa de 6,5% ao ano. Então, um investimento num tesouro que é livre de risco, te paga 6,5%. Enquanto você financiando um carro, você vai pegar na ordem de 23% ao ano de juros. Em financeiras, esse valor é mais alto. Os juros chegaram em média em novembro na casa de 119% ao ano. E pessoas jurídicas, são as empresas, conseguiram captar capital em dezembro de 2018 a uma taxa de 52,34%. Um valor menor que o consumidor, que é a pessoa física, mas ainda uma taxa consideravelmente alta, que vai impedir muitos empresários de realizarem negócio com uma taxa tão elevada. Bom, mas o que os juros representam? Bom, quem já fez economia deve ter visto lá que existem 5 fatores de produção. Então, aqueles que têm terra recebem uma renda quando alugam essa terra, que é chamado de aluguel. Para aqueles que trabalham, que vendem a sua força de trabalho, vão receber um salário. Para quem desenvolve tecnologia, você tem o recebimento de um royalty. Para aqueles que administram, que empreendem, recebem lucros. Os juros nada mais são do que o pagamento pela posse do capital. Então, aqueles que detêm capital, quando colocam esse capital à disposição para aqueles que precisam de recursos financeiros, vão receber pelo seu pagamento, pela posse desse capital, os juros. E os juros estão presentes no nosso dia a dia. Não tem como fugir dos juros. Toda compra que envolve parcelamento, financiamento, vai ocorrer a incidência de juros. Então, compras a crédito, o cheque especial, tem uma taxa de juros elevada, como nós vimos, financiamento da casa própria, duplicatas, vendas a prazo, empréstimos, utilização de cartão de crédito. Tudo aquilo que envolve o parcelamento, um pagamento parcelado, vai ter incidência de juros. Bom, uma relação entre juros e consumo. Juros elevados vão adiar o consumo. Quando você pensa que você pode ir para uma loja, por exemplo, a comprar um televisor e descobre que você tem uma taxa de juros média de 80%, isso pode inibir a sua tentativa de adquirir esse produto. Porque você vai começar a pensar que seu dinheiro está aplicado numa poupança, pagando menos de 5%, 4%, enquanto você vai pagar para aquela empresa, para aquela loja, mais de 80% de juros.
Ou quando você pensa em fazer uma compra e passar seu cartão de crédito e descobre que a taxa do cartão é superior a 270%, isso vai inibir o consumo. Isso não é bom, porque se você não compra, aquela empresa não vende, a fábrica não produz, isso leva a desemprego. Então você faz com que haja uma retração da atividade econômica. Você guarda dinheiro. Isso permite a formação de poupanças. Por outro lado, se os juros são baixos, se você descobre que aquele carro que você deseja comprar está com taxa de 0,5% ao mês, 0,6% ao mês, que é uma taxa consideravelmente baixa, 0,99% ao mês, você pode tender a comprar aquele produto, a comprar aquele veículo. Isso faz com que a montadora produza, que faz com que as autopeças produzam, e isso leva a um maior crescimento econômico do país com a contratação de mais pessoas, a compra de matérias-primas. Isso leva a um aumento da produção, isso leva a uma redução do desemprego. Só que incentivando o consumo, você tem um aumento da inflação. Muito provavelmente vocês viram essa dicotomia lá em economia. Se você aumenta o consumo, você diminui o desemprego, mas ao mesmo tempo você aumenta a inflação. Se eu elevo os juros, eu não compro. A inflação fica controlada, mas o desemprego também aumenta. E o que os juros remuneram? Bom, se eu vou postergar esse meu consumo, se eu vou jogar isso lá para frente, se eu vou receber esse dinheiro no futuro, então os juros têm que remunerar, primeiro, um risco nessa operação. Muitos especialistas falam que os juros no Brasil é alto justamente graças ao risco. Muitos não pagam as suas parcelas, muitos ficam inadimplentes. Então, quando eu pago certo a minha dívida, eu estou pagando a minha dívida e o outro que não está pagando. Então, os juros remuneram a incerteza. Segundo, existe inflação. Existe uma perda do poder de compra. Se existe inflação, então, obviamente, os juros têm que pagar por essa perda do poder de compra, já que eu vou consumir lá na frente. E, obviamente, os juros é um pagamento pelo capital emprestado. Sem os juros, dificilmente haveria empréstimo de capital. Sem os juros, dificilmente haveria desenvolvimento do sistema capitalista. Muito provavelmente lá na história econômica, ou no curso de economia, você deve ter visto que no período da Idade Média, quando o empréstimo a juros era proibido, quando a usura, quando aquilo era pecado de se emprestar recurso a juros, praticamente ninguém emprestava e a atividade econômica não ocorria. O que tem que chamar a atenção no nosso país são as elevadíssimas taxas de juros. O spread bancário brasileiro é um dos mais altos do mundo e isso deve ser criticado. Bom, para essa aula, finalizando agora a nossa aula virtual, quais são as atividades para o nosso próximo encontro, que vai ser na aula 2, aí já uma aula presencial. Então eu gostaria que vocês, primeiramente, pensassem nesse problema. Com base no que vocês já viram de engenharia econômica, matemática financeira no ensino médio, esse é um problema que você já pode começar a pensar em resolver. Por exemplo, esse é um problema que nós vamos resolver semana que vem, considerando juros simples e juros compostos. Vamos pensar que você acabou de receber uma quantia de R$250 mil. Hipoteticamente, pela sua aprovação na Unifei, você recebe lá um valor de 250 mil. E você quer aplicar essa quantia durante seus 5 anos que você vai estar aqui na universidade. Você senta com o seu gerente e identifica 3 possibilidades de investimento. Então você tem um primeiro investimento, que te paga 0,5% ao mês. Então todo mês incide 0,5% de juros. E você não paga nada de imposto de renda. Num segundo investimento, seus R$250 mil vão ficar aplicados a uma taxa de 0,7%. 0,2% a mais do que no primeiro investimento, mas sobre o seu ganho de capital, ou seja, sobre os juros que ele te paga, você tem que pagar 15% de imposto de renda. Então eu ganho 0,2% a mais por mês, mas eu pago 15% de imposto de renda sobre aquilo que eu ganhar. E no terceiro investimento, eu tenho
uma taxa de 0,75, é só 0,05% a mais que o segundo caso, e eu pago 15% no imposto de renda, mais 1% de taxa de administração, também sobre o valor que eu estou ganhando, sobre os juros que eu estou ganhando nessa operação. Se você tivesse os 250 mil, tivesse essas três opções, onde você colocaria seu dinheiro? Qual seria a melhor opção? Veja, um caso simples de aplicação de finanças pessoais, que muitos podem se deparar, já se depararam ou vão se deparar daqui para frente, que é onde aplicar os seus recursos. Não precisa ser uma quantia tão alta, mas poderia ser uma quantia menor, 5 mil, 1.000, 2.000 reais. Considerando aí 5 anos, 60 meses, onde que seria a melhor aplicação? Uma pergunta simples, que se resolve com uma equação simples, que vocês já viram no ensino médio, e que custa muito dinheiro se você tomar a decisão errada. Então, gostaria que vocês pensassem nesse problema, tentassem esboçar, responder essa questão, mas nós vamos realizar os cálculos na próxima aula. Uma questão muito comum, é muito comum muitas pessoas acreditarem que investimentos em imóveis, o carro, o terreno, o sítio são bons negócios. É melhor aplicar, nesse caso específico desse artigo que saiu no Economista X, que é um blog bastante conceituado de economia. Vale a pena ter a casa própria? Será que não é melhor continuar no aluguel? Uma mesma tendência tem colocado hoje com carros. Será que é melhor você comprar um carro zero ou você alugar um veículo por 1, 2 ou 3 anos? Repassando todos os custos de manutenção, de PVA, de seguro para uma empresa. Mas nesse caso específico, será que vale a pena ter a casa própria? Será que aquele sonho do brasileiro, que é ter uma casa própria, vale a pena? Ou seria melhor ele morar de aluguel? Então, gostaria que vocês lessem essa reportagem para começassem a ter esses insights. Quando eu falo que investimentos em imóveis são sempre bons, eu estou no senso comum. Eu não sei se isso vai ter uma valorização constante. Esse imóvel pode ser colocado para alugar e não aparecer ninguém. Você pode ter que arcar com os custos de manutenção, de impostos. Será que essa regra de é um excelente negócio sempre, será que isso é válido? Então leiam essa reportagem para começarem a ter alguns insights a respeito, principalmente da questão do dinheiro. E dinheiro ao longo do tempo. Quando eu compro um imóvel, posso considerar ele uma perpetuidade, eu vou ficar com esse imóvel por muito tempo. Como é que eu analiso a viabilidade econômica disso? É que é viável economicamente eu sair do aluguel e comprar um imóvel? Uma matéria interessante que saiu no exame, também gostaria que vocês lessem, o link está no final aqui do slide. Onde investir seu dinheiro em 2019? Então, com esses juros baixos, quando eu falo juros baixos, estou falando da Selic, é 6,5%, já é um bom tempo. Com esse cenário de inflação reduzida, onde será que quais são os bons investimentos que eu tenho? Essa disciplina não foca a aplicação de pessoal, mas os conceitos que nós vamos ver de matemática financeira me permitem tomar esse tipo de decisão. Onde é o melhor local para eu aplicar meus recursos? E vocês vão ver que não importa se é 1 milhão, se é 10 mil, se é 1.000, se são 100 reais por mês que você consegue guardar. Quando eu falo de dinheiro no tempo, uma taxa de juros, isso pode representar muito. Quando a gente está falando, por exemplo, da sua aposentadoria, daqui a 30, 35 anos. E o último texto que eu gostaria que vocês lessem, então são 3 textos, as 5 piores aplicações financeiras para 2019. Então, quando eu tenho juros baixos, pagamento de impostos e eu tenho inflação, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu estou aplicando meu dinheiro. Tem vários investimentos que chegam a ser pior do que a poupança, devido ao pagamento de impostos. Tudo isso eu tenho que estar atento. Eu posso perder muito dinheiro se eu tomo uma decisão precipitada.
Então, uma reportagem bastante interessante que saiu no Infomoney no início de 2019. O link também está disponível. Eu gostaria que vocês lessem como complementação dessa primeira aula. E para finalizar essa primeira aula, eu gostaria que vocês respondessem um questionário sobre educação financeira. Esse questionário não tem certo ou errado. É o seu ponto de vista frente a como você lida com seus recursos, com o seu dinheiro. Então o link está disponível no SIGA. A validação da presença nessa aula vai ser feita com base na leitura desses arquivos e com base no preenchimento desse questionário. Então os alunos que cumprirem essas etapas terão a presença na aula de hoje. Eu garanto para vocês, em hipótese alguma eu vou utilizar dados pessoais de vocês, ou divulgar nome, ou divulgar respostas. O objetivo principal aqui é fazer alguns levantamentos estatísticos sobre a turma de Engenharia Econômica. Como é que vocês estão pensando com relação à educação financeira, se planejam ou não, qual é o seu conhecimento para a tratativa de dinheiro, se você compra a prazo, se não compra, se você se preocupa com os juros ou não, só para termos um paralelo para que a gente possa levar essa discussão para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos começar a discutir juros simples e juros compostos, que é a base da matemática financeira e a base para a engenharia econômica. Então, a partir da próxima aula, já teremos aulas presenciais no laboratório LCIA, onde nós já vamos começar a realizar atividades práticas com cálculo de juros simples e juros compostos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se alguém ficou com alguma dúvida, é só me encaminhar um e-mail ou me procurar durante essa semana, que eu estarei à disposição. Então, muito obrigado e até a próxima aula.